Uma corrente indestrutível, uma conexão poderosa, uma ligação que não pode de maneira alguma ser rompida, é a conexão que existe entre o espírito humano e o Criador do universo. Essa ligação se chama fé. O que mais chama a atenção de Deus para o espírito humano é exatamente a fé. Nós vemos como a palavra de Deus nos mostra que aquelas pessoas que tiveram sua fé no Criador e na sua salvação poderosa, eles foram abençoados e diferenciados dos outros que não tinham esse elemento em suas vidas. O próprio nosso Salvador Jesus Cristo, quando aqui esteve, muitas vezes ele se via diante de situações onde ele operava milagres e exatamente após esses milagres ele dizia: a tua fé te salvou. Nunca, de maneira alguma, ele pronunciou que a fé tinha curado aquelas pessoas que foram curadas, mas ele sempre dizia: a tua fé te salvou. E existem passagens onde ele exalta a fé das pessoas como algo muito importante. Uma dessas passagens está em Mateus capítulo 15, dos versículos 21 até o 28. A palavra de Deus nos conta uma situação onde Jesus ele se encontra com uma mulher cananeia, uma mulher que não era judia, não era do povo de Israel, era uma estrangeira. Mas quando ela se defronta com Jesus, ela vai pedir a ele um milagre para a sua filha, que estava possessa de demônios. E existe ali um diálogo muito interessante. Essa mulher essa passagem está em Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 28, e diz o seguinte: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Vejam que exaltação Jesus dá àquele diálogo. Ele exalta a fé daquela mulher. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. A fé é algo extraordinário. Uma fé, ela é a força que move a natureza humana em direção ao Criador, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem coisas grandiosas para recompensar a fé, que é essa corrente indestrutível, essa conexão poderosa que liga o espírito humano ao Criador de todo o universo. Deus
é onipotente, onisciente, onipresente, eterno e imutável, e Ele está, sim, querendo a cada momento contatar, conviver, compartilhar com os seres humanos, porque são suas criaturas, são seus filhos, e essa criação é a coroa de tudo aquilo que Deus criou. A palavra de Deus diz que o homem é a coroa da criação, é aquilo que vem para complementar o que Deus fez de mais perfeito, um ser que tem a capacidade de discernir situações, de escolher com livre-arbítrio, com sabedoria, para criar coisas maravilhosas. Nós vemos hoje quantas maravilhas o homem tem criado, que sabedoria extraordinária Deus colocou no homem. Mas o elo que não pode de maneira alguma ser rompido é esse elo da fé. Quando numa situação semelhante, um centurião manda pedir a Jesus que venha até a tua casa, até a sua casa, para curar o seu servo que está enfermo, está quase morrendo. E quando Jesus chega perto da casa desse centurião, os centuriões eram tipo de comandantes de tropas, e cada centurião comandava 100 homens. E esse centurião estava numa região ali. Quando ele soube que Jesus passava por aquela região, ele mandou chamar Jesus para curar o seu servo. Quando Jesus chegou, ele disse: eu não sou digno que entres na minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. E Jesus ficou maravilhado com essa expressão de fé de um homem que não era nem judeu, nem israelita, nem daquele povo que foi escolhido por Deus para ser o seu povo. Um homem estrangeiro, e ele manifestava uma fé extraordinária em Jesus. Ele disse que se Jesus dissesse uma só palavra, não precisava nem chegar na presença do seu servo. Ele sabia que o seu servo seria curado. E ele cita uma situação da sua própria carreira militar. Ele disse: eu sou sujeito a ordens e obedeço todas elas. E eu tenho soldados que estão às minhas ordens. E eu digo para um vai, ele vai. E para outro vem, ele vem. E o meu servo faz tudo aquilo que eu mando. E eu sei que se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado. E Jesus diz: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Nem em Israel, porque Israel teria que ser naturalmente o lugar onde mais pessoas teriam uma fé como essa, uma manifestação dessa conexão com Deus que seria notória para Jesus, porque Jesus conseguia enxergar dentro do espírito humano. Jesus conseguia ver dentro da alma dos homens. Jesus é Deus e Jesus, ele tem esse poder de ver dentro da alma humana. Então, nós vemos que quando Jesus curava, ele não dizia: a tua fé te curou, porque a cura era provisória. Depois de algum tempo, essa pessoa iria morrer mesmo. Mas ele dizia: a tua fé te salvou, porque a fé é uma corrente indestrutível. Ela não permanece somente no plano físico, ela vai ultrapassar o plano físico quando a morte física acontecer, e ela vai permanecer por toda a eternidade. É por isso que Jesus, ele se maravilhava quando pessoas manifestavam a sua fé, quando pessoas expressavam a sua fé. É preciso expressar a nossa fé em Deus. É preciso mostrar que nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que nos dá uma salvação eterna. Interessante como esse elo que foi criado por Deus para nos unir a Ele, essa corrente indestrutível que
se chama fé. Ela é manifestada em toda a Escritura. Nós temos, inclusive, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que a salvação, ela é, sim, uma conclusão de um relacionamento de Deus com o homem através da fé. Então, a salvação, o elemento principal de salvação é a graça. Mas só chegamos à graça por intermédio da fé. Quando ele fala assim, porque pela graça sois salvos por intermédio da fé. E isto não vem de vós. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus, em toda a sua palavra, nos mostra que essa corrente indestrutível, essa conexão poderosa que não pode ser destruída, é a fé que nos liga a Ele. Não existe outra maneira de chegarmos a Deus. Um homem sem fé é um homem completamente derrotado. Ele, no campo espiritual, é um homem desesperado. Ele não tem esperança, porque ele não pode se chegar a Deus. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ela também diz que é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Os ateus jamais terão em suas vidas essa glória, porque a Bíblia fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Caminham sem a glória, caminham com seus corações vazios porque não experimentam da glória. Mas diferente de tudo isso, essa mulher, que nem era israelita, nem pertencia ao povo escolhido por Deus, uma estrangeira, se aproxima de Jesus e manifesta a sua fé através de palavras. Interessante que Jesus, em primeiro momento, ele não fala nada. Ele fica em silêncio. Versículo 23 do texto que nós lemos diz que Jesus não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos queriam que Jesus a despedisse, porque ela vinha gritando onde Jesus caminhava com os seus discípulos. Aquela mulher gritava atrás. E Jesus, num determinado momento, ele responde para os seus discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, ele tinha que evangelizar o seu povo, ele tinha que ensinar o seu povo o caminho da salvação. E o seu povo seria aquele povo que iria testemunhar da salvação em Cristo. Mas a mulher se aproximou dele e o adorou. E disse: socorre-me, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se essa mulher não tivesse fé, provavelmente ela teria desistido. Olha, ele não quer que eu possa receber essa bênção. Mas ela não desistiu. Ela foi em frente. E isso impressionou e deixou Jesus maravilhado. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Como Jesus se agrada da nossa fé, da manifestação da nossa fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se vê, que não se podem ver. É por isso que Jesus, quando um dos seus discípulos se manifestou de uma forma contrária à fé, Tomé, no momento em que Tomé não estava,
Jesus, talvez propositadamente, porque ele conhecia o coração de Tomé, ele aparece aos outros discípulos e Tomé não estava presente, e todos viram Jesus ressuscitado. E quando Jesus se foi, Tomé chegou e os discípulos disseram: o mestre esteve aqui. E ele disse: se eu não colocar o meu dedo nas suas mãos e não colocar a mão no furo que tem na sua barriga, jamais eu crerei. Mas, passados alguns dias, Jesus se apresentou novamente, onde eles estavam reunidos, e colocou as suas mãos para Tomé. E disse: Tomé, eis aqui as minhas mãos, eis aqui o meu lado, coloca aqui a tua mão, coloca aqui o teu dedo. E Tomé caiu por terra e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus, voltando-se a ele, disse: porque viste e creste. Porque viste e creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, que são as pessoas que têm fé em Jesus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se podem ver. Jesus disse para Tomé: porque viste e creste. Olha, Tomé, isso não é fé. A fé não é o ver para crer, mas a fé é o crer para ver. Ela é o firme fundamento, ela é uma corrente indestrutível, ela é a conexão poderosa, ela é a ligação que não pode ser rompida entre o espírito humano e o Criador do universo. Que Deus abençoe o amado irmão, a amada irmã, proteja a sua família livre de todo mal e que a sua fé permaneça firme nesses momentos de dificuldade. Manifeste a sua fé em Jesus através de suas palavras. É o que mais agrada a Deus, é a manifestação da fé, é o firme fundamento, é essa corrente indestrutível que te liga a Deus. Não esmoreça nos momentos difíceis, permaneça firme porque Deus te ama. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.